Hoje eu convidar você a sentar como você está, a abrir a sua Bíblia, acessar a sua Bíblia. Evangelho segundo Mateus, capítulo 25. Iremos ler do verso 14 ao verso 28. Uma leitura um pouco longa, mas você fique assentado por conta disso. Mateus 25, 14 a 28, você possa estar abrindo, acessando a sua Bíblia, ou então acompanhando pelo televisor. Baseado nesse texto, eu quero pensar com você nessa manhã, sobre o seguinte assunto: conhecendo a vontade de Deus para o seu dinheiro. Conhecendo a vontade de Deus para o seu dinheiro. Diz assim o texto: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhe confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é exame severo, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasse meu dinheiro aos banqueiros, e eu voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos conduza pela sua palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, obrigado porque aqui estamos, obrigado pelo seu povo aqui nessa manhã, obrigado por nossos irmãos que aqui se encontram na sua casa, se encontram aqui com coração desejoso de te seguir e te servir. Nossa irmã Karine disse: o Senhor conhece cada vida, o Senhor conhece cada luta, o Senhor sabe o que cada um aqui está passando. Ó Deus amado, a gente pede que o Senhor, de uma maneira muito bondosa, venha estar trabalhando no coração de cada irmão. A gente pede que o Senhor, de uma maneira muito bondosa, venha estar cuidando de cada irmão. Que o Senhor, de uma maneira muito especial, venha estar abençoando cada irmão, ó Pai amado, naquilo que eles sentem, naquilo que eles precisam, naquilo que eles passam, porque nós sabemos que a vida é muito complicada, a vida é muito difícil, mas nós sabemos que, colocando tudo nas mãos do Senhor, nós conseguimos seguir em frente. Nós sabemos que o Senhor é quem carrega o nosso fardo, que o Senhor é quem nos ajuda, que o Senhor é quem nos abençoa. Ó Deus amado, abençoe cada família aqui representada, que nos assiste pela internet também, que o Senhor abençoe cada família, que o Senhor ajude, Pai amado, cada família de uma maneira muito especial, que o Senhor trabalhe na vida, Senhor, de cada família, como somente o Senhor pode, sabe, quer e quer trabalhar. Ó Deus amado, abençoe nossos irmãos enlutados,
em especial nosso irmão Wellington, Pai amado, conforta o coração do seu servo, venha, Pai amado, ajudá-lo nesse momento tão difícil pelo qual ele está passando, junto com a sua família. Nossos irmãos também, Pai amado, nossos irmãos desempregados, nossos irmãos desanimados, nossos irmãos enfermos também, e com causas e problemas, Pai amado, diversos para poder resolver, que o Senhor sustente cada servo seu. Ó Deus amado, que o Senhor possa sustentar cada família, Pai, da nossa igreja. Que o Senhor possa estar abençoando cada irmão, ó Pai amado, da nossa igreja de uma maneira muito especial. Toma essa igreja nas tuas mãos, ó Pai amado. Pastor Eduardo, abençoe o seu servo que está pregando lá na PIB de Itambi. Venha abençoar o seu servo, venha conduzir o seu servo, a sua família, ó Pai amado, o seu ministério aqui nesse lugar. Cada membro da sua igreja, nossas crianças, adolescentes, jovens, irmãos mais maduros, da melhor idade. Que você possa estar abençoando cada irmão, ó Pai amado, de uma maneira muito especial, tocando no coração de cada irmão, ó Pai amado, para a importância de te seguir e te servir, estar sempre caminhando contigo. Ó Pai amado, nos ajude sempre, nos conduza, Pai amado, por favor, nesse momento de proclamação da sua palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor possa estar trabalhando no nosso coração para poder abençoar os irmãos que estão aqui, pela sua bondade, pela sua misericórdia em nossa vida. Assim oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Conhecendo a vontade de Deus para o seu dinheiro. O dinheiro, seja qual for a sua forma, antigamente, quando você falava em dinheiro, você pensava em moeda, depois você pensava em nota. Hoje em dia, que você fala de dinheiro, você pensa em cartão de crédito, cartão de débito, PicPay, Pix e até criptomoeda, que é um dinheiro virtual que tem trazido lucros para alguns e prejuízos para outros. O dinheiro tem um poder incrível. O dinheiro é algo que chama muito a atenção por conta do seu poder revelador. O dinheiro tem um poder revelador, pois ele mostra quem realmente são as pessoas. Dizem que o poder revela o caráter de uma pessoa. Só que o dinheiro revela mais ainda. Quantos de nós já tivemos problemas com pessoas por conta de dinheiro? Quantas vezes nós surpreendemos com o que algumas pessoas, por conta de algo que ela fez conosco, relacionado com o dinheiro? Quantas amizades são abaladas por conta do dinheiro? Quantos relacionamentos são abalados e até se encerram por causa do dinheiro? Por outro lado, muitas vezes o dinheiro mostra como as pessoas podem ser valiosas e como seu caráter é diferenciado. A maioria dos problemas que o nosso país enfrenta está relacionado com o dinheiro. Vivemos em um país que é bastante corrupto. Sim, o nosso país é corrupto. Continua sendo corrupto. A corrupção no nosso país não acabou. E nós podemos perceber que por conta da corrupção, as pessoas sempre querem levar alguma vantagem. Sempre alguém querendo se dar bem. E para que uma pessoa possa se dar bem, isso aí não tem como. Isso é inegável. Para que uma pessoa possa se dar bem, outra pessoa ou outras pessoas vão sair no prejuízo. Nós pagamos uma energia elétrica muito alta, porque tem muitas pessoas que utilizam energia elétrica sem pagar, ou então porque não o pagam pela energia que elas consomem realmente, que elas consomem totalmente.
E empresas de energia elétrica, com certeza, seja ela Enel, Light, Semig, Coelce e outras, ela não vai ficar no prejuízo. Então, o que ela faz? Ela cobra esse prejuízo, essa energia que não é paga, que as pessoas não pagam, ela cobra essa energia, ela divide, e ela cobra essa energia das pessoas que pagam. Quantas pessoas estão sofrendo na fila de hospital público, levando meses para realizar uma consulta, levando meses para realizar um exame, levando anos para realizar uma cirurgia, porque o dinheiro da saúde é desviado. Quantas crianças que estudam em escola pública estão sem merenda ou não têm uma merenda de qualidade porque o dinheiro da educação é desviado? Não vemos voltar para nós os impostos que nós pagamos. E como pagamos impostos no país? O brasileiro até esse mês já pagou mais de R$1 trilhão só em impostos. Nós trabalhamos 5 meses só para pagar impostos. Ao contrário do que muitos acham, o problema não são os impostos, e sim o fato deles não serem destinados à população. Vivemos em um país com uma distribuição de renda bastante desigual, onde 10% das pessoas vivem com 90% do dinheiro do país e 90% das pessoas vivem com 10% do dinheiro do país. Por conta da ganância, as pessoas acabam transformando em maldição o que seria uma bênção, conhecendo a vontade de Deus para o seu dinheiro. Nós lidamos com dinheiro, seja o nosso dinheiro, seja o dinheiro dos outros. Precisamos sempre ter em mente que existem princípios divinos que estão relacionados com o dinheiro. Deus se importa com o nosso dinheiro. Deus se importa com a forma como estamos utilizando o nosso dinheiro. O texto que lemos nos apresenta alguns desses princípios. O primeiro princípio que o texto apresenta é o seguinte: o seu dinheiro pertence a Deus. Muitas pessoas pensam de uma maneira errada que a sua vida se divide entre coisas que pertencem a elas, e coisas que pertencem a Deus. Geralmente essas pessoas acham que o que elas fazem na igreja está relacionado a Deus e as demais áreas da sua vida são do seu interesse próprio. É por esse motivo que vemos tantas pessoas na igreja tomando tantas decisões equivocadas em diversas áreas da sua vida e sofrendo as consequências, muitas vezes irreversíveis, dessas decisões. Tudo que temos pertence a Deus. Ele é o dono de todas as coisas. Tudo o que temos, tudo o que viemos a ter, vem da parte de Deus para cada um de nós. É por esse motivo que nós sempre devemos agradecer a Deus pelas nossas conquistas. Tudo vem dele. É bem verdade que nós precisamos fazer, sim, a nossa parte, mas sem a bênção de Deus na nossa vida, não iremos chegar a lugar nenhum. Tudo vem de Deus. Dessa maneira, com seu dinheiro não é diferente. O seu dinheiro pertence a Deus, o seu salário é de Deus,
o seu benefício, seja ele qual for, é de Deus. Adolescente, criança, a sua mesada é de Deus. Todo dinheiro que chega até você pertence a Deus. Realmente você tem um patrão que te paga mensalmente. Você tem o governo que lhe concede, que libera o seu merecido benefício, ou seu pai ou a sua mãe que te dá a sua mesada. Mas eles só fazem isso por conta da permissão de Deus. Como é triste ver pessoas que se acham melhores que as outras porque ganham um salário um pouco melhor e por esse motivo elas têm acesso a algumas coisas que outras pessoas não podem ter porque ganham muito pouco. E na atual situação que nós estamos passando, é comum ver as pessoas passando por dificuldades, pessoas que agem dessa forma, que se acham melhor que as outras, e que pertencem à Igreja de Cristo, essas pessoas estão pecando, porque esse não deve ser o comportamento de um servo de Deus. Ainda por cima, estão sendo ingratas, porque elas não reconhecem que o dinheiro que elas recebem vem de Deus, que o dinheiro delas vem de Deus, e que se elas estão recebendo um bom salário, é por conta da bondade de Deus para com a vida delas. O texto que lemos, Jesus conta a história de um homem que saiu e entregou os seus bens para 3 servos. Jesus estava contando uma parábola, uma forma de ensinamento muito comum naquela época, que era uma história de onde se tirava algumas lições. Esse homem da história é Deus. Ele é quem deu dinheiro para aqueles servos. Ele só deu porque pertencia a ele. Por esse motivo dizemos que o seu dinheiro pertence a Deus. Na verdade, o nosso dinheiro pertence a Deus. Quando reconhecemos que o nosso dinheiro pertence a Deus e que Ele é o Senhor da parábola, que Ele é o Senhor que destinou os seus bens, que Ele é o Senhor que destinou os seus recursos e que nós somos os seus servos, conseguimos viver bem com um assunto que sempre gera dificuldade para as pessoas. Sempre gerou, ainda gera dificuldade para muitos. Hoje em dia também é assim, por conta do mundo em que vivemos. Esse assunto é muito complicado de se falar, de muito se lidar. Que assunto é esse? Qual é esse assunto? Dízimos e ofertas. Várias são as pessoas que até estão na igreja, que são contrárias à questão do dízimo, que são contrárias à questão das ofertas, e a gente ouve alguns argumentos, como os seguintes: o dízimo é algo do Antigo Testamento. Naquela época não se entregava dízimo em dinheiro. O dízimo não é uma obrigação. Eu posso dar o meu dízimo, eu posso dar a minha oferta para uma instituição de caridade, ou então distribuindo uma cesta básica para uma pessoa carente.
por uma obra social, não preciso contribuir com ofertas. Vamos lá. Em relação ao dízimo ser do Antigo Testamento, apenas no Antigo Testamento, esse é um erro, pois a orientação do Novo Testamento, e os irmãos sabem que se uma orientação da Bíblia é atual, ela tem que estar no Antigo Testamento e tem que se confirmar no Novo Testamento. E geralmente o ensino do Novo Testamento, confirmando do Antigo, é muito mais complicado de ser cumprido do que o ensinamento que está no Antigo Testamento. Por exemplo, dízimo, no Antigo Testamento, 10%. Ensinamento de relação a dinheiro no Novo Testamento, que nós lemos no devocional. Era para ser dado tudo. Era dar tudo. É consagrar tudo na direção de Deus. Em relação ao dízimo não ser dado em dinheiro, naquela época, existia sim algumas questões de dízimo que não era dado em espécie, mas também tinha a parte do dízimo que era dado em espécie. Em relação a você não entregar o seu dízimo na igreja, ensino uma obra social, o ensinamento bíblico diz que o dízimo e a oferta tem que ser entregue no templo. Na igreja, dízimo e oferta realmente não são uma obrigação, e sim um ato de reconhecimento, obediência e gratidão a Deus, porque Ele é quem nos concede o dinheiro que temos. Meu irmão, o seu dinheiro pertence a Deus. Todo recurso que vem até você, ele é fruto da bondade de Deus para com a sua vida. O que vem à sua mão nada mais é do que resultado da misericórdia e do amor do Senhor para com a sua vida. Tenha sempre em mente que o seu dinheiro pertence a Deus e por esse motivo seja sempre muito grato a Ele pelas bênçãos em sua vida financeira. Primeiro princípio que vimos, o seu dinheiro pertence a Deus. Mas aí no segundo princípio, que o texto nos mostra, que é o seguinte: o seu dinheiro deve ser utilizado com sabedoria. Todos os dias ouvimos diversas histórias. Algumas são alegres, outras são tristes e algumas são até bem interessantes. Muitos de nós a vimos na TV, nos jornais e também na internet, pessoas que ganharam muito dinheiro de diversas formas e que perderam o dinheiro que elas tinham e que estão passando até, por conta disso, por uma situação financeira bastante difícil. Muitas vezes, quando ouvimos essas histórias, nós nos perguntamos como é que essas pessoas conseguiram gastar esse dinheiro todo. Porque às vezes a gente vê história de gente que ganhou, não foi pouco dinheiro não. A gente ganhou muito dinheiro. E a pessoa ganhou muito dinheiro. Chegou até a ganhar milhões de reais. E a pessoa conseguiu perder todo esse dinheiro. Interessante que elas mesmas falam que não souberam gastar o dinheiro. Foram gastando, e quando foram ver, estavam sem dinheiro. Tem até um filme nacional de comédia, na verdade uma trilogia, né? Que é um filme onde a história é contada
em 3 partes, que se chama Até que a Sorte nos Separa. Onde o protagonista consegue, por 2 vezes, ganhar muito dinheiro e consegue perder todo o dinheiro. Precisamos saber lidar bem com o nosso dinheiro. Devemos ter sabedoria para lidar com os recursos que temos. Até porque, quando estamos em boa situação financeira, não sabemos por quanto tempo ficaremos assim. Quantos de nós tivemos um emprego onde ganhamos um bom salário e, de repente, nós perdemos esse emprego? Por esse motivo, precisamos lidar com o nosso dinheiro, precisamos usar o nosso dinheiro com sabedoria. Lembra do povo do Egito? José fala para Faraó que o povo teria 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, e que durante os 7 anos de fartura, os recursos deveriam ser armazenados. O que fez Faraó? Ouviu o conselho de José, e o Egito foi referência para o mundo habitado durante os 7 anos de escassez. As pessoas iam até o Egito comprar mantimentos porque sabiam que lá havia fartura de alimentos. Isso porque o povo soube do Egito, Faraó soube trabalhar bem com o que sobrava na época. Assim deve ser conosco. Devemos ter sabedoria para utilizar o nosso dinheiro. Realmente está tudo muito difícil. Vamos ao mercado e está tudo muito caro. Antigamente, com R$100, você saía com um carrinho, né, cheio do mercado. Hoje, com R$100, você não precisa nem pegar até que não é o carrinho, né? Aquela cestinha, né? E você vai colocar alguma coisa naquela cestinha ali, com R$100. Quem tem carro aqui, né, sabe que o combustível está muito mais caro. R$7,50, R$8, né? Você tem que colocar. Fosse tempo que você colocava R$50 enche o tanque, né? Hoje você bota R$50, dá para 3,5 litros, de 4 litros de combustível. Está tudo muito caro, tudo muito difícil. Está bastante complicado viver hoje em dia. Mas seja com muito, que é o caso da maioria, seja com muito, que é o caso da minoria, seja com pouco, que é o caso da maioria, devemos utilizar o nosso dinheiro com sabedoria. No texto que lemos, vemos que 3 servos receberam os bens do seu senhor. Interessante é que o texto diz que cada servo recebeu dinheiro de acordo com a sua capacidade. O Senhor não pediu a ele nada de extraordinário. O Senhor pediu a eles que fizessem o que eles eram capazes de fazer. O que aconteceu? 2 servos conseguiram multiplicar o talento, e o servo que, de acordo com o Senhor, era menos capaz, agiu de forma incorreta e deu prejuízo para o seu senhor. 2 servos agiram com sabedoria e um não. 2 servos cuidaram do dinheiro do seu senhor como se fosse deles. Um servo foi totalmente desleixado com o que recebeu do seu senhor. Como você tem utilizado o seu dinheiro? De acordo com a Bíblia, o nosso dinheiro deve ser utilizado para a obra do Senhor, para as nossas questões
pessoais e para benefício do próximo. Quando agimos dessa forma, estamos utilizando nosso dinheiro com sabedoria. Você é um dizimista e um ofertante? Como são os seus gastos? Você ajuda o seu próximo? Precisamos ter em mente que a forma como utilizamos o nosso dinheiro determina o tipo de relacionamento que nós temos com Deus e que podemos ser recompensados ou penalizados por Ele, assim como o Senhor fez com seus servos quando pediu conta a eles. Não seja tentado pelo egoísmo, não seja. Não acho que o seu dinheiro nunca vai acabar. Divida o que você tem com o seu próximo, pois na matemática de Deus, quando nós dividimos, na verdade estamos multiplicando. E nós temos testemunhos aqui. Essa igreja tem testemunho de que muitas das vezes nós dividimos o pouco que nós temos e o Senhor acaba de uma maneira muito maravilhosa, de forma até milagrosa, multiplicando o recurso que nós temos. Quando agimos com sabedoria, vemos a atuação de Deus em nossa vida financeira, em especial, como é o caso da mensagem de hoje. Como é maravilhoso ver Deus trabalhando em nossa vida de uma maneira sobrenatural. Permita que Deus trabalhe em sua vida dessa forma. Permita que Deus realize milagres em sua área financeira. Permita que Ele venha a multiplicar em sua vida os seus recursos financeiros, mas para que isso ocorra, é necessário que você abra a sua mão e que você possa estar dividindo com aqueles que precisam os seus recursos. Permita que Deus atue em sua vida. Permita-se ser surpreendido por Deus. Permita-se que Deus trabalhe na vida das pessoas através da sua vida. Seja um canal das bênçãos de Deus. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar o que você tem para que outras pessoas possam ser abençoadas. E saiba que, quando outras pessoas são abençoadas por aquilo que você tem, você acaba sendo mais abençoado ainda. A vida financeira deve sempre seguir os princípios que são estabelecidos por Deus. Devemos saber como utilizar o nosso dinheiro. Devemos procurar sempre planejar as nossas contas e, se possível, reservar alguma quantia para alguma emergência que pode vir a acontecer. E como sempre acaba acontecendo emergência, né? É aquele gasto que acaba quando você acha que ele não vai acabar, é aquele filho que fica doente, é aquela esposa que passa por algum problema, né? Então procure, à medida do possível, né? Sempre reservar algum, porque a emergência provavelmente vai acontecer. Às vezes ela acontece quando a gente menos espera. Em tempos mais tranquilos, procure sempre deixar um dinheiro para ser utilizado em tempos mais difíceis. Os pais devem, desde cedo, ensinar os seus filhos
a ter um controle em relação aos gastos que eles realizam. Toda família deve ter conhecimento da saúde financeira da casa. Como vemos maridos que escondem ao máximo da esposa e dos filhos a real situação financeira da família. Isso acaba trazendo diversos problemas e diversos transtornos para a família. Havia caso de marido morrer e só o marido tinha a senha das contas, tinha acesso a tudo, e o marido morreu e ninguém mais sabia como é que ia ter acesso ao dinheiro, até dificuldade para enterrar a pessoa, se teve por conta dessa questão. Você que deseja formar uma família, preste muita atenção, preste bastante atenção e consideração à questão financeira, não por causa de interesse. Não estou dizendo aqui que você tem que casar com uma pessoa rica, porque senão você não vai casar com ninguém, né? Ou quase ninguém. Mas você precisa ter bastante cuidado, você precisa estar olhando bastante, porque muitos são casamentos que ficam abalados por essa questão. E tem muitos casamentos que, infelizmente, até acabam por conta da questão financeira, por problemas financeiros. O dinheiro é uma bênção, ele vem de Deus para a nossa vida. O que prejudica é o amor ao dinheiro. Aí é que a situação fica complicada. Grande parte dos problemas do mundo, todas as guerras são motivadas pela ganância. Muitas mortes ocorrem por conta da ganância. Não permita que o seu dinheiro venha trazer sofrimento para você e para a sua família, pela sua falta de sabedoria em utilizá-lo. Não seja escravo do seu dinheiro e não se coloque em uma posição de superioridade às demais pessoas por conta da sua situação financeira. Não se esqueça que o seu dinheiro pertence a Deus, que o seu dinheiro vem dele para a sua vida. O seu dinheiro pode ser uma bênção para a sua vida e também na vida das pessoas com as quais você se relaciona. O seu dinheiro pode ser uma porta para a atuação de Deus em muitas vidas. Não precisa ser muito. Na matemática de Deus, muitas vezes o pouco se torna muito. Deus não está preocupado com a quantidade de dinheiro que você coloca na obra dele, e sim com a sua disponibilidade em compartilhar com o próximo aquilo que ele te concedeu de uma maneira tão bondosa. O Senhor espera que os seus servos administrem muito bem os recursos que ele concede. O Senhor deseja que os seus servos tenham sabedoria a utilizar os bens que ele repassou. O Senhor deseja elogiar os seus servos que utilizaram bem os recursos que a ele foram destinados. Meu irmão, procure sempre ser o servo que ouviu elogios do Senhor e que foi abençoado por ele mais ainda. Divida sempre e multiplique a bênção de Deus. Deus tem grandes bênçãos para os servos que são obedientes a Ele. Obedeça a Deus e veja Ele abençoar a sua vida. Obedeça a Deus também na sua área financeira.
Seja fiel, Senhor, na sua área financeira. Multiplique aquilo que o Senhor, divida o que o Senhor tem para você, para que seja multiplicado. Use com sabedoria o dinheiro que Deus tem lhe dado e veja Ele abençoar poderosamente a sua vida. Não temos muito, não somos ricos, mas sabemos que o Deus a quem servimos é totalmente fiel e nunca vai deixar faltar nada para aquele que usa com sabedoria e que usa para a obra, para abençoar o outro, o seu dinheiro. Deus nos abençoe. Amém?